Doutor, tive o diagnóstico de câncer de mama. E agora, como é que vai ser o tratamento? Essa é a grande pergunta da maioria das mulheres que enfrentam o diagnóstico de câncer de mama. O tratamento depende do estágio em que a doença se encontra. Estágios mais precoces têm tratamentos bem definidos que podem começar com cirurgia. Então, se é um tumor pequeno, um tumor que tenha menos de 5 centímetros, se não tem ínguas, linfonodos na axila palpáveis ao exame clínico, essas pacientes são pacientes que às vezes a cirurgia é a primeira opção de tratamento. Tumores maiores, tumores que têm mais de 5 centímetros, ou tumores em que a doença infiltra a pele. E como é que a gente sabe que infiltra a pele? Às vezes esse tumor vem com muita vermelhidão na área comprometida. A pele fica inchada, parece uma casca de laranja, e às vezes há feridas associadas a esse tumor. Essas pacientes, na maioria das vezes, não são candidatas à cirurgia num primeiro momento. Se essas pacientes se apresentam dessa forma, tumores grandes, axila com ínguas, essas pacientes precisam, às vezes, passar por um tratamento de quimioterapia antes da cirurgia. A intenção da quimioterapia, nesse ponto, é para diminuir o tamanho da lesão ao máximo, para que possibilite uma cirurgia que tenha uma margem, ou seja, uma porção de pele saudável entre o tumor e onde foi cortada, que a gente chama de margem segura, uma margem que não haja comprometimento. Porque às vezes quando se corta muito próximo ao tumor, o cirurgião quando faz a cirurgia corta muito próximo ao tumor, às vezes o tumor pode voltar, porque ficam células ali que são células viáveis e que podem crescer no decorrer do tempo. Para as pacientes com doença mais avançada, e essas são as pacientes em que a doença se apresenta fora da mama, são pacientes que têm as metástases, que são implantes do câncer em outros locais além do local de origem. Então o tumor começou na mama e cresceu ao longo do tempo a ponto de atingir outras vísceras, pulmão, fígado, cérebro, ossos. Então essas pacientes são pacientes que não são candidatas, em alguns casos, à cirurgia, são candidatas à quimioterapia, que a gente chama de quimioterapia paliativa, cuja intenção é controlar a doença ao longo do tempo e segurar para que a doença não progrida de uma forma muito rápida. Hoje, a gente conta com algumas ferramentas que dizem que tipo de tratamento é mais adequado para aquela paciente. A imunohistoquímica é um exame que é feito no material biopsiado. Então, a mulher notou o nódulo, esse nódulo foi biopsiado, constatou-se que era um câncer, e aí há um exame que é feito no material da biópsia, chama-se imunohistoquímica. A imunohistoquímica ajuda a nós, oncologistas, a definirmos qual seria o tratamento mais adequado. Então, se é uma paciente que tem um tumor, que tem uma taxa de crescimento, que na imunohistoquímica vai estar descrito como Ki67, né? Esse é o índice de proliferação celular, que é um tumor que, se tiver um Ki67 abaixo de 14%, geralmente é uma doença mais lenta, que progride de uma forma mais lenta. Nem sempre é necessário uma quimioterapia que seja mais agressiva. Para aquelas que têm Ki67 altos, e isso a gente conta a partir dos 14%, aí o tratamento pode variar. Tem doenças que são muito agressivas, Ki67 que chegam a 90%, 80%. Então as quimioterapias que são mais agressivas, às vezes são mais necessárias para se ter uma resposta melhor ao tratamento e atingir o objetivo que a gente quer, que é diminuir o tumor ou de diminuir a atividade da doença de forma geral. Outros dados fornecidos pela imunohistoquímica também são importantes para a gente definir o tratamento. Então, a expressão do HER2. Muita gente pergunta, o que é isso? O que é o HER2? O HER2 é um receptor de um fator de crescimento que, ao ser expresso,
ele coloca a doença como uma doença de um prognóstico mais reservado. E para isso foram desenvolvidos alguns anticorpos. E hoje a gente conta com 2 anticorpos anti-HER2. A gente tem o trastuzumab, ou Herceptin, e o pertuzumab, ou Perjeta, que vão agir exatamente nesses receptores e vão ajudar a ter uma melhor resposta na quimioterapia. As pacientes que expressam outros receptores, também definidos na imunohistoquímica, que são os receptores de estrogênio e progesterona, serão candidatas ao uso daqueles comprimidinhos que todo mundo fala. Ah, vou usar o tamoxifeno por 5 anos, ou anastrozol, ou o exemestano, ou uma série de outros bloqueadores hormonais que agem nas células, evitando que elas recebam estímulos hormonais para proporcionar o seu crescimento. Então, o tratamento de mama se baseia no tripé. Se baseia na cirurgia, na quimioterapia e a radioterapia também é uma opção de tratamento. E hoje há várias técnicas de radioterapia em grandes centros e em locais que estejam aparelhados para isso. A radioterapia que é feita já no ato cirúrgico e para a maioria dos outros centros, a gente faz a radioterapia ao término da quimioterapia para facilitar mais o controle da doença e para a gente não ter tantos efeitos colaterais se a gente chegasse a associar esse tratamento com quimioterapia. Então, o tratamento é basicamente esse. Depende do estágio clínico e depende de qual objetivo se busca quando a gente orienta um tipo específico. Pode ser para controle local, pode ser para redução do tumor e pode ser para você eliminar possíveis células que talvez tenham ficado depois da cirurgia. E como todo tratamento de quimioterapia, as quimioterapias feitas para câncer de mama também são quimioterapias que trazem uma série de efeitos colaterais. O câncer de mama é o câncer que mais se tem notícia no decorrer do tempo, né? Talvez seja o câncer mais estudado em oncologia. E a evolução da oncologia vem acompanhando sempre o câncer de mama no decorrer do tempo. Então muita gente vem e pergunta assim, doutor, eu vou fazer a vermelhinha? A vermelhinha é uma quimioterapia que a gente usa muito comumente em câncer de mama. A gente chama de doxorubicina. E essa quimioterapia, há um temor que envolve essa quimioterapia que às vezes não é algo muito real, porque a gente hoje consegue manejar todos os efeitos colaterais da quimioterapia de uma forma muito mais tranquila do que se fazia há décadas atrás. O estigma é um estigma que aconteceu há décadas atrás. Hoje a gente tem uma condição completamente diferente, porque com o passar do tempo, novas medicações para controlar as náuseas, os vômitos, os efeitos colaterais relacionados à quimioterapia foram sendo utilizados e foram mostrando benefícios muito significativos na melhora desses sintomas. Só um sintoma relacionado à quimio que a gente não consegue mudar, às vezes, que é a queda de cabelo. A queda de cabelo vai acontecer basicamente em torno de 10, 12 dias depois do primeiro ciclo de quimioterapia. Mas não é uma queda definitiva. A mulher não vai ficar careca pro resto da vida. O cabelo volta a nascer assim que a gente passa ou termina o tratamento. Então, muitas mulheres têm uma preocupação, eu vou perder o cabelo. Mas nesse momento o foco é o foco com a sua vida, é o foco com tratar a doença. Às vezes o cabelo tem um significado mais secundário. E a questão de aceitar a condição, pensando que o seu futuro com mais saúde é um futuro mais certo, apesar dos efeitos da quimioterapia, esse tratamento acaba valendo muito a pena, apesar de todos os efeitos colaterais. Então, se você está fazendo químio, a gente geralmente orienta que você tenha uma alimentação saudável, que você tenha um cuidado maior com sua pele. Não dá para se expor ao sol, porque às vezes a pele vai ficar manchada. Tem que ter um cuidado com as exposições
Então, se expor a ambientes muito fechados, muito aglomerados, com riscos de infecção, não é a melhor opção quando você está fazendo um tratamento oncológico. Então, o cuidado com o seu corpo, o cuidado com a sua alimentação, a sua hidratação, beber bastante líquido durante o tratamento, se alimentar de alimentos mais leves, alimentos mais saudáveis, menos gordurosos, menos frituras, menos doces. Esta, às vezes, é uma orientação que é uma orientação de ouro para alguns pacientes suportarem todos os efeitos relacionados à quimioterapia. E como é que fica a minha cabeça? Sua cabeça tem que estar bem, sempre. Se você tem dificuldades em enfrentar a doença e enfrentar o tratamento de forma geral, enfrentar os efeitos colaterais, enfrentar as perdas, que é uma doença que vem cheia de perdas, às vezes cirurgias que são cirurgias mutiladoras, tem que tirar toda a mama, você precisa de uma ajuda. Essa ajuda pode vir do seu companheiro, pode vir da sua família, pode vir de um profissional. Hoje, procurar o auxílio psicológico ajuda grande parte das mulheres que lidam com esses problemas. Talvez se você passou pela mesma experiência, você pode ajudar outras pessoas, dividir com outras pessoas as suas perspectivas. Como foi no decorrer do seu tratamento? Hoje a gente tem uma série de canais, uma série de pessoas que compartilham as suas experiências e de repente vale a pena você acompanhar algum desses. Então, o médico está aqui para te ajudar, o médico está aqui para te orientar, o médico está aqui para te sugerir algumas opções de tratamento. Às vezes essas opções não são muito confortáveis, mas a gente tem como enfrentar, a gente tem como lutar, pensando que e se agarrando naquela opção, que é uma opção que vai manter a sua vida. E pensando nessa questão de compartilhar experiências, no próximo vídeo a gente tem uma surpresa bem interessante. A história de uma paciente jovem que já enfrenta o problema do câncer de mama há mais de 10 anos e que é uma pessoa que leva a doença com leveza. Ela ainda está em tratamento, porque a doença se mostrou como uma doença metastática no decorrer do tempo. Mas o que mais chama a atenção é a garra que essa pessoa tem. O nome dela é Georgia, uma amiga querida. Hoje a gente tem uma relação de companheirismo na luta contra a doença. E a gente vai ouvir o que ela tem para mostrar para vocês de experiência própria e de cuidados e de orientações, vendo de um outro ponto de vista, o ponto de vista de quem passa pelo problema. Obrigado. Se você gostou do vídeo, compartilha. Isso pode ajudar outras pessoas a esclarecerem uma série de dúvidas e a participarem mais desse problema, que é um problema tão sério como o câncer.